Opa, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do módulo 3, Microestrutura de Mercado. A gente falou na aula anterior sobre as regras da nossa bolsa, da B3, da BMF Bovespa. Agora a gente vai falar dos participantes. Quem são os participantes que negociam na BMF Bovespa, na B3? A gente tem uma classificação, uma regra que a própria bolsa nos entrega e isso facilita muito a identificação de quem são os participantes. O primeiro participante aí que a gente tem, que é onde a gente se enquadra, é a pessoa física. É o investidor individual que opera aí sua própria carteira, opera a sua carteira de dinheiro própria. É um investidor individual. É a pessoa física que tem aí a menor participação dentro da bolsa. A gente tem a pessoa jurídica financeira, que são os bancos, um grande player institucional, tá bom? Que é um player que a gente segue muito e fica bem focado. A gente tem a pessoa jurídica não financeira, que são principalmente as empresas que vêm para o mercado buscando proteção. Então a gente tem aí Vale, JBS, Petro, todas as empresas que participam do mercado financeiro sem função financeira, que são diferentes de bancos, são empresas não financeiras, que a atividade fim não é a parte financeira. A gente tem o que é chamado pela Bolsa de investidor institucional, que são os fundos de investimento, os fundos de pensão, que são os maiores detentores de posição no mercado de ações aí, tá bom? A gente tem a Previ, por exemplo, a Petro, são os grandes fundos de pensão, também um grande participante aí, principalmente no mercado de ações, mas a gente também tem os grandes fundos de investimento, principalmente os fundos de investimento multimercado, operando índice, operando dólar, tá? E o que esses são esses fundos de investimento? Eles chamam no linguajar de mercado, é um condomínio de investidores, então é um conjunto de investidores com o mesmo objetivo, e aí eles seguem o objetivo do fundo de investimento. Tem fundo de investimento que investe em renda fixa, tem fundo de previdência, tem fundo focado aí em câmbio, tem fundo de inflação, tem fundo multimercado, que opera vários mercados, tem fundos de investimento até de robôs, os fundos quantes. São formas de operar não sozinho, mas com um conjunto de investidores que segue regras, precisa ter um gestor, seguem diversas regras e existem diversas classificações desses fundos. Aqui a gente está falando mais a parte genérica, a parte específica, a gente vai falar na particularidade de cada ativo. E a gente tem o principal participante aí da nossa bolsa, que são os investidores não residentes, que são os estrangeiros. São os grandes participantes, as grandes oscilações aí que acontecem tanto no mercado de ações quanto no mercado de futuros, aí, índice, dólar e também no DI, muitas vezes é movimentado pelos estrangeiros que vêm operar aqui no Brasil. Já o investidor não residente, ele pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, até um fundo de investimento que tenha domicílio no exterior, que tenha domicílio fora do Brasil. Então, uma classificação bem simples, não é um bicho de sete cabeças, você não precisa se preocupar com tanta dessa informação. O que é importante é a gente focar no perfil, que é o que eu vou falar no próximo slide. Muitas vezes você não vai saber que aquela ordem está vindo exatamente de um banco ou de um fundo de investimento. O que você precisa entender é o perfil daquela ordem. Lógico que a gente consegue, com a vantagem da tela aberta aqui na B3, a gente analisar qual é a corretora que está intermediando aquela ordem, e tem corretoras que têm mais foco em pessoa física, aí você consegue
então você consegue ver isso, a gente vai falar disso em particularidade de cada ativo, quando a gente for falar de ações, quando for falar de índice futuro e quando for falar de dólar futuro. Mas o mais importante, vocês vão perceber, quando a gente acabar esse módulo, que é você entender o perfil do participante. Como esse participante envia a ordem, independente da classificação dele. A gente busca o impacto do participante, não a classificação dele. Pouco importa quem é aquele participante, quem é o cliente por trás daquela ordem. O que importa é o perfil de atuação, como esse cara desloca preço e como a gente tira proveito desse deslocamento. Esse é o grande cerne. Anota que essa é a grande dica. A gente precisa saber como aquele participante atua, o perfil de atuação, para saber como que vai ser o deslocamento de preço e como a gente vai se aproveitar desse deslocamento. Beleza? Perfil dos participantes. A gente tem aí o hedger, vou falar aí para frente para vocês, explicar o que é o hedger. A gente tem o arbitrador, que pode fazer arbitragem, que a gente chama arbitragem pura, que envolve 2 ativos aí, ou ele pode fazer uma arbitragem estrutural, que envolve mais de 2 ativos, 2, 3, 4 ativos. Mercado de opções, mercado de DI, acontece muito isso, mas calma, que no próximo slide eu vou explicar um a um. A gente tem o especulador de longo, médio ou curto prazo. Então, a gente está fazendo day trade, a gente está fazendo especulação no curto prazo, mas você pode ter o estrangeiro que está especulando contra o real no longo prazo aí de 3, 4 meses para ele pegar todo esse game aí da eleição. Ou ele quer pegar todo o game aí de uma crise política. Ou ele acredita que vai ter uma grande sequência aí de corte de juros e ele quer pegar essa aceleração aí no câmbio via esse corte de juros. Então tem várias formas de você especular no médio, ou no longo, ou no curto prazo. Se você pega um investidor que está apostando numa alta de dólar, numa alta de Petrobras para daqui a um ano, ele é um investidor, mas faz o papel de especulador, tá bom? A gente tem o market maker, que é pouco difundido aqui no Brasil, poucos ativos têm grande presença, é mais em ações aí, tem market makers operando no mercado, mas não só market makers cadastrados. Tem ordens de market maker, estratégias de market maker, e a gente vai explicar um pouquinho para frente, também muito em particularidade de cada ativo. E a gente tem aqui um perfil de participante que ele está fora do mercado, mas ele impacta muito, e quando ele entra, ele é o maior player do mercado, que é o regulador, tá bom? No nosso caso aí, Banco Central, nos Estados Unidos, aí o Fed, lá na Europa, o Banco Central Europeu, que é o órgão regulador de fora, que vem fiscalizar, que vem controlar, que vem implantar políticas aí no mercado, mas a gente também vai falar um pouquinho para frente. Então o que vocês precisam saber é que existem esses tipos de participantes, pessoa física, banco, empresa, fundo de investimento e estrangeiro. Para dólar, para índice, para os mercados futuros, a gente tem um relatório de qual foi a participação do dia anterior, dividido aí por percentual e por contratos em aberto. Você consegue saber se o estrangeiro operou mais que o banco, se o fundo operou mais que pessoa física. Você consegue ver, depois que fechou o dia, como foi a divisão de participação desses caras, e é uma coisa que a gente olha bastante, principalmente a posição de banco e de estrangeiro. A gente vai falar isso em particularidades de cada ativo, porque a participação de cada membro aqui é diferente em cada ativo. Vocês precisam focar aí também no perfil de atuação, que é o mais importante e é realmente aonde a gente vai buscar as ineficiências. Falar um pouquinho de perfil. Hedger, o participante do mercado físico de um bem ou ativo, por exemplo, pode ser aí um produtor de café, pode ser uma empresa que tem a dívida em dólar, busca proteção contra variações adversas de taxas, moedas ou preços. Com isso, equivale a ter uma posição em mercado futuro oposta à posição assumida no mercado à vista.
para minimizar o risco de perda financeira decorrente de alteração adversa de preço. Então, se o cara tem café físico, ele é um fazendeiro, um produtor, ele tem café físico, se ele quer garantir o preço da saca, aquele preço tá bom, ele consegue ir no mercado futuro e fazer uma venda de contrato futuro de café, garantindo aquele preço de venda. Então ele vem para o mercado buscando se proteger. Se ele está comprado no mercado físico, se ele tem aquilo, ele vem para o mercado futuro e faz a posição oposta para se proteger. E o mais interessante é que a principal preocupação do hedger não é obter lucro, mas garantir o preço de compra ou de venda de uma determinada mercadoria em data futura. É muito importante vocês terem essa clareza. Esses são os principais participantes do mercado. O hedger, ele vem para o mercado futuro para se proteger. Ele está trabalhando no mercado físico daquele ativo objeto e ele vem para o mercado futuro fazer um hedge, fazer uma proteção. Ele tem uma carteira de ações, ele acha que as ações vão cair, ao invés de ele se desfazer de toda a carteira dele, ele pode vir no índice futuro de Ibovespa e vender índice futuro. Consequentemente, ele se protege contra a queda das ações e, ao mesmo tempo, se mantém com a titularidade das ações. Ele não precisa se desfazer das ações para ganhar com a queda. Lógico, ele vai perder dinheiro com a desvalorização da ação, mas ele vai ser recompensado com o ganho que ele vai ter com a venda do índice futuro. Tá bom? O objetivo dele aqui não é obter lucro, é sim obter proteção. E foi por isso um dos principais motivos que foi criado o mercado de futuros. O mercado de futuros foi criado em sua essência para dar proteção a quem está aí trabalhando no mercado à vista ou no mercado físico. Beleza? Esse é o papel do hedger. André, o hedger entra no mercado toda hora? Não. Ele entra no mercado quando ele precisa de proteção. Por exemplo, quando o dólar está muito esticado, eu já vi isso acontecer várias vezes. Quando eu operava o dólar a 1,70, o mercado correu muito rápido e foi para o 2,50, entrou muito hedger a 2,50. Aí o dólar ficou trabalhando 2,3, 2,3. Quando o dólar rompeu os 3,30, entrou muito hedger, fez o mercado ir para 3,50. Aí o dólar ficou depois numa banda, 3,80, 3,50, puxaram o dólar para R$4. O dólar passou a banda dos R$4, entra hedger buscando travamento. Então, buscando proteção, desculpa. O hedger, ele normalmente entra em situação de estresse. Quando a situação sai do controle e ele precisa buscar proteção. E como esse cara não busca lucro, normalmente são ordens por corretoras diferentes e ordens que o cara dá umas boletadas que você acha, puta, esse cara tá meio louco. Não, ele está preocupado em buscar proteção e fazer aquela ordem. Ele não quer trabalhar a ordem, ele não está buscando lucro no direcional, ele não está buscando lucro no day trade. Ele quer se proteger, ele quer proteger a carteira física dele. Tá bom? É muito importante ter esse papel. Não é um participante que toda hora está no mercado. Porém, pode acontecer desse participante, desse hedger, ser tão grande que ele participe do mercado por 2, 3 meses. Foi o que aconteceu isso há anos e anos atrás, quando o dólar rompeu a casa dos 2,70 para R$3, foi a Petrobras fazendo o hedge dela de dólar, de toda a carteira dela de dólar. Como você soube isso depois que o dólar estava a 3,20 e foi noticiado que a Petrobras se protegeu contra a alta do dólar, que depois o dólar foi para R$4 aí, mas foi um hedger que ficou 3, 4 meses fazendo o hedge diariamente. Ele colocou ordens picadas no mercado, porque a posição era tão grande que ele não ia ter liquidez para fazer isso. Então você tem que ter bem atento essa função. André, eu vou conseguir pegar o hedger? Não. Mas você vai conseguir pegar o perfil de atuação, padrão de atuação de um hedger, que é o que eu vou te ensinar também em particularidades de cada ativo
e principalmente nas estratégias de tape reading. Aqui, de novo, a gente está dando um overview mais genérico sobre microestrutura. O específico tem que ser por cada ativo, porque o hedge de índice é diferente do hedge de dólar, que é diferente de um hedge que o cara vai buscar no mercado de ações em opções, por exemplo. Então não adianta eu confundir a cabeça de vocês, eu vou deixar para falar em cada ativo, mas o conceito genérico vocês precisam ter com clareza. Outro participante é o arbitrador. É o participante que tem como meta o lucro, porém ele não quer assumir risco. Ele sempre busca operar aí, que a gente chama travado. Ele não quer ter risco. O arbitrador é um participante que tem meta o lucro. Busca lucro, ele busca proteção. A gente tem um arbitrador que busca lucro, mas não quer correr risco. E depois a gente tem o participante que quer correr risco. E aí que forma a engenharia do mercado. Sua atividade consiste em buscar distorções de preços entre mercados e tirar proveito dessa diferença ou da expectativa futura dessa diferença. Ele pode fazer uma arbitragem pura, por exemplo, o cara está operando aí o mini contrato de dólar futuro com o contrato cheio de dólar futuro, ele pode estar operando Vale contra a Vale no fracionário e aí ele está fazendo uma arbitragem pura. Ou ele pode estar fazendo uma arbitragem estrutural, quando ele está operando 3 opções, por exemplo, quando ele está operando 3 vencimentos de DI, ele está fazendo uma operação de arbitragem estruturada, uma operação estruturada, mas ele não quer correr risco, ou pelo menos ele quer minimizar o risco, limitar o risco dele. Quando a gente fala de risco, ele não está no risco direcional, ele não está especulando, ele está arbitrando. Então, arbitrador é diferente de hedger, que vai ser diferente de especulador, que é o próximo participante que a gente vai falar. A estratégia do arbitrador é comprar no mercado em que o preço está mais barato e vender no mercado em que está mais caro, lucrando um diferencial de compra e venda completamente imune a riscos, porque sabe exatamente por quanto irá comprar e vender. Então é uma operação casada. Ele compra em um mercado e vende em outro mercado, ele está buscando esse direcional. Ele não se importa se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair. O que ele quer é essa diferença entre os dois ativos. Se ele fosse operado no direcional, ele não precisava comprar os dois ativos, os dois mercados. Ele comprava só um mercado e apostava numa alta ou numa baixa. Ele não entra no mercado apostando no direcional, que é se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair. O que ele quer é aquela diferença de preço entre os mercados. À medida que os arbitradores compram no mercado A e vendem no mercado B, aumenta a procura no mercado A, consequentemente, aumenta ali as ofertas de compra no mercado A e no mercado B, que é onde ele vai estar vendendo, aumenta as ordens de venda ali, tá bom? Então, gera liquidez para ambos os mercados. Em determinado momento, os dois preços tendem a se equilibrar no valor intermediário entre os dois preços iniciais. O arbitrador acaba agindo exatamente como um árbitro, pois elimina as distorções de preço entre mercados diferentes. Normalmente a arbitragem está na mão de quem, André? Está na mão dos algoritmos, está na mão dos robôs, que a gente vai falar para vocês sobre forma de atuação de participante. Então a gente falou de classificação de participante, aquelas 5 formas, pessoa física, vamos lá, consolidar conhecimento, pessoa física, banco, empresa, fundos e estrangeiros. Aí você pode entrar no nome de cada um. Pessoa física, pessoa jurídica financeira, pessoa jurídica não financeira, que são as empresas, investidor institucional, que são os fundos de investimento, e investidores não residentes,
que são estrangeiros? Eu prefiro falar com clareza: pessoa física, bancos, empresas, fundos e estrangeiros. Beleza? E aí a gente tem os perfis de atuação. Hedger, que a gente já falou, arbitrador, que a gente está falando agora, especulador, que a gente vai falar, market maker e regulador. É isso que você vai buscar a ineficiência no mercado, e fique calmo, paciência, jovem trader, paciência, que esse é o foco do curso, te ensinar a pegar a ineficiência em cima desses perfis. E vocês já vão ter clareza no final desse módulo de quais participantes que você deve reagir a uma atuação deles. Especulador. O especulador é um participante cujo o propósito básico é obter lucro. Diferente dos hedgers, os especuladores não têm nenhuma negociação no mercado físico que necessite de proteção. Sua atuação consiste na compra e na venda apenas para ganhar o diferencial entre o preço de compra e de venda, não tendo nenhum interesse pelo ativo. Eu, por exemplo, opero dólar futuro e não quero ficar posicionado em dólar. Eu não quero aquele contrato de dólar futuro. Eu simplesmente quero comprar e vender daqui a alguns segundos, minutos mais caro. Eu quero vender e daqui um poucos segundos ou minutos comprar mais barato. Esse é o meu papel, obter lucro das expectativas no próximo momento. Lógico que reagindo ao comportamento dos outros participantes, operando de forma mais provável ao deslocamento de preço favorável à minha posição. O conceito de especulador tem recebido conotação muito depreciativa, principalmente no Brasil. É feio falar que é especulador. Nós somos especuladores profissionais. Eu estou te formando um especulador profissional, um day trader profissional. Talvez devido ao fato de o participante visar apenas o lucro. Porém, um cara que compra Petrobras de carteira, ele também é um especulador. O que muda é o prazo que ele fica com esse papel. Qual que é a diferença de um especulador que comprou Petro para aposentadoria de um especulador que comprou Petro agora e vendeu depois de um minuto? Não tem diferença, os dois estão especulando. Os dois estão especulando. O que muda é o prazo que ele fica posicionado no mercado. Um fica minutos, o outro fica meses ou anos. Mas os dois têm cabeça de especulador. O investidor que investe no direcional, ele é um especulador. Todavia, a presença do especulador é fundamental no mercado, pois ele é o único que toma riscos e assim viabiliza outra ponta da operação do hedger, fornecendo liquidez ao mercado. Olha que papel interessante. O especulador é o cara que dá liquidez para o hedger. É o cara que muitas vezes dá liquidez para o arbitrador, que também não toma risco. Ele quer lucro, mas ele não quer correr risco. O principal participante que toma o risco de verdade em bolsa de valores é o especulador, podendo ser dividido aí em especulador de curto prazo, de médio prazo ou de longo. Quando os hedgers entram no mercado futuro, não estão propriamente eliminando o risco de variações adversas de preço, e sim transferindo esse risco a outro participante, que no caso, quem assume o risco do direcional, se o mercado vai subir ou cair, é o especulador. Como já foi demonstrado, o arbitrador também não assume risco. O único participante que assume risco é o especulador, que entra no mercado arriscando seu capital em busca de lucro. Então, se você quer ser um especulador profissional de curto prazo, se você quer ser um especulador no day trade, você tem que ser eficiente. Você tem que buscar operar com alta probabilidade de acerto. Dessa forma, o fato dos especuladores abrirem e encerrarem suas posições a todo momento faz com que o volume negociado aumente, trazendo liquidez para o mercado. E isso é bom para todos os participantes, tá bom? Então vamos acabar com uma crença errada que especulador é feio. Se você vem para o mercado, quer viver de day trade, você vai ter que encarar essa marca que você vai se tornar um especulador profissional. Market maker.
Aqui a própria descrição da bolsa. O formador de mercado ou market maker é uma pessoa jurídica devidamente cadastrada na Bolsa de Valores que se compromete a manter ofertas de compra e venda de forma regular e contínua durante toda a sessão de negociação, fomentando a liquidez dos valores mobiliários, facilitando os negócios e mitigando os movimentos artificiais nos preços dos produtos. No Brasil ainda é pouco difundida essa modalidade. Algumas ações têm market makers contratados ou aí pela bolsa ou contratados aí pela própria empresa para gerar liquidez no mercado. Aí existem várias regras, mas também tem participantes que usam estratégias de market maker para especular, que é o mais comum no Brasil. No Brasil a gente tem muito mais participantes usando estratégias de market maker para operar do que realmente formadores de mercado cadastrados com a função ativa e real aí. Por quê? A Bolsa de Valores, como forma de incentivar a atividade formador de liquidez, poderá conceder vantagens de custo nas negociações realizadas pelo mesmo, como, por exemplo, isenção em emolumentos e taxas de negociação, ou, se não for isenção total, isenção parcial, como acontece no Brasil. Se você está operando BMF, existe um incentivo para operadores de alta frequência. Para quem gera muita liquidez para o mercado, você tem descontos aí que começam com 40%, 50%, 60%, até 70% de desconto em custos. Por quê? Fomenta a liquidez do mercado. Consequentemente, fomentando a liquidez de mercado, você traz mais participantes para o mercado. E isso é uma roda que não para, é uma roda que gira. Por isso que a Bovespa e a BMF acabou com o pregão Viva Voz e só ficou com o pregão eletrônico. Porque isso traz mais transparência para o mercado, consequentemente mais volume, consequentemente mais participante, e essa roda ela vai girando, tá bom? Também é possível analisar aí o market maker, que ele ganha também poucos pontos ali. O papel dele é dar liquidez nas duas pontas e operar bastante. A gente vai falar de HFT, muito de HFT, e uma das principais estratégias de HFT é market maker. É dar liquidez nas duas pontas e ficar ganhando esse spread mínimo. Como ele tem desconto e emolumento, para ele faz muito sentido operar muito e ganhar quantidades mínimas aí de TIC. E a gente tem o participante regulador, órgãos públicos, principalmente aí o Banco Central e o Tesouro Nacional, que participam do mercado com o intuito de estabilizar as cotações ou de estabelecer políticas. Eles podem atuar de maneira direta ou de maneira indireta. Normalmente esses órgãos eles entram em ativos que impactam a economia. Quais são os dois principais ativos que impactam a economia no Brasil e que sempre tem atuação aí do Banco Central e do Tesouro? O mercado de dólar futuro, porque a negociação de dólar no Brasil é regida pelo mercado de dólar futuro, não pelo mercado à vista, também vamos falar isso para frente, e o mercado de juros, através dos seus leilões aí do Tesouro. Então, o órgão regulador, se vê alguma discrepância, se vê alguma coisa fora do normal, ele entra para estabilizar, ele entra para aplicar sua política de controle, tá bom? Mas também acontece principalmente aí no mercado de dólar e no mercado de taxa de juros. Beleza? Pessoal, muita clareza nesse momento. Vocês têm que entender isso, a classificação, o perfil e a forma de atuação dos participantes. Essa parte genérica é muito importante para a gente conseguir evoluir para a parte específica. Se vocês não estão tendo clareza, dá um voltar aí, volta toda a aula, reprisa a aula ou assiste 2 vezes para você ter clareza. Estou tentando ser o mais prático possível, o mais simples possível para vocês entenderem esses participantes. Atuação dos participantes. Forma simples, a parte manual,
apregoação manual ou agressão manual, o envio de ordem de forma manual, através de um trader aí, através de um operador, e o envio de ordem automatizada via robôs, que aí ela pode ser classificada pela frequência operacional, ou seja, robôs de low frequency, de baixa frequência, então não tem tanto envio de ordem, mas não necessariamente tem baixa latência, que é velocidade, a gente está falando em frequência de ordens, e a gente tem o high frequency, que é principalmente aí os HFTs, que são robôs de alta frequência, muita liquidez no mercado, muita quantidade de ordem, tá? E a gente também divide os robôs pelo tipo de execução. Ele pode ser um robô burro, simplesmente ele envia uma ordem, que é o executor de ordem, ou ele pode ser um executor de estratégia, também desde estratégia simples a estratégias avançadas aí com inteligência artificial, com avaliação discricionária, operando até da forma que a gente opera. Os principais HFTs têm funções discricionárias. Eles operam através de inteligência artificial e a gente vai falar bastante desses participantes em cada ativo e principalmente em estratégias de tape reading. O nosso foco, pessoal, basicamente, depois da formação dessa base aqui de mercado, que está sendo conhecimento de mercado, conhecimento comportamental, conhecimento de negócio, dinâmica das ordens e microestrutura, a gente vai entender participantes e tipos de ordem. É isso que você tem que entender para ganhar dinheiro no mercado. É quem são os participantes e quais são as ordens que eles enviam para o mercado. E tudo isso que a gente está falando é para formar a base necessária para você ter clareza ao máximo para conseguir reagir a essas atuações. Participantes. Devemos conhecer todos os participantes, saber por que operam, como fundamentam suas decisões, como enviam ordens e como impactam no preço. É essa clareza que possibilita reconhecer a atuação desses participantes na tela e atuar em cima das suas ineficiências. É isso que eu vou entregar para vocês nesse programa. É a clareza para reconhecer a atuação dos participantes na tela e ganhar dinheiro em cima da ineficiência desses caras. A gente vai falar isso durante essas aulas e vocês vão entender quais são os participantes que a gente tem que ir para cima. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Atitude vencedora. Ficou com dúvida? Volta. Você não pode pular essa etapa de microestrutura. Ela é de extrema importância na sua evolução. Combinado? Temos um trato. Você precisa entender isso aqui. Até a próxima aula.